Vocês começaram a comemorar agora, mês passado, que, conseguimos todas as assinaturas do nosso partido. Eu fui Conseguimos. fazer uma apuração e vi que em novembro do ano passado, vocês já tinham feito toda uma comemoração de que vocês tinham alcançado o número de assinaturas. Se vocês tiverem que conseguir o número de assinaturas uma terceira vez, vocês... Caralho, que galera burra! Mas falando sério, já deu errado uma vez, né? Se eles comemoraram que tinham conseguido e depois tiveram que comemorar de volta que conseguiram, já deu errado uma vez. É muito difícil! É muito difícil! É muito difícil explicar para um bando de retardado. O Partido Missão está sendo atacado. Corremos o risco de não conseguir fundar o nosso partido. Mas calma aí, o que está acontecendo? Quem são os inimigos? Quem que está atacando? Quem que está tentando atentar contra o Partido Missão? Eu vou te explicar. O Partido Missão está sendo atacado por um grupo de advogados que é ligado ao PSOL, que já recebeu pelo menos a advogada que encabeça o processo, que está ali o seu nome estampado nas manchetes, ela já recebeu uma menção honrosa do próprio PT. A gente está sendo atacado, abriram um processo contra a gente, com os mesmos argumentos que o Nando Moura usa. E a partir daí vão tentar caçar o Partido Missão. Mas calma lá, será que isso é justo? Será que a gente fez alguma coisa errada? Será que houve mesmo um abuso de poder econômico? Eu vou explicar tudo para vocês nessa live, então vamos partir. Vamos lá, Pedro Zambarda. O MBL fez, e aí a opinião do Pedro, tá? Não é nem do Meteoro, um vídeo covarde atacando a Sofia e a Ana, pegando vídeos antigos do Meteoro aqui pra dizer que nós estávamos errados e que eles conseguiram fazer o partido mesmo com a perseguição do Meteoro, do Intercept, do Nando Moura. Rolou isso aí, tá? Rolou isso aí. E Conseguimos. Eu acho muito curioso que o senhor Renan Santos e o senhor Arthur Duval têm medo de falar do meu nome. Então da próxima vez que vocês forem falar do Meteoro, eu quero que vocês falem de mim. Porque eu tô recebendo informações direto a respeito dos senhores, e a informação que a gente tem agora é que o Missão não vai... Calma aí, ô Pedro Zambarda, primeiro eu tenho que saber quem que é você pra poder te atacar, né? Até agora, poxa, quem é Pedro Zambarda? Depois que você falar aqui, eu tiver ciência, qual a sua opinião, qual a sua visão política, aí eu tenho a jurisprudência, como dizem lá no processo, pra poder falar de você. Ou vai ter problemas na justiça. Porque tem um monte de história mal explicada a respeito desse partido. Então, Sofia, vamos fazer uma cobertura equilibrada aqui, mas assim, tem argumentos jurídicos, pra impugnar as 500 mil assinaturas que eles dizem que conseguiram. E eu falo dizem que... Dizem que conseguiram. Já foi aprovado, já foram autenticadas pelos cartórios, mas a gente diz que conseguiu, tá? Até o TSE homologar tudo isso. Porque até aí o TSE pode derrubar. Mas já homologou, meu amigo. A gente coletou foi 900 mil fichas, não foram 547. 570, né, que foram homologadas pelos cartórios. E essa ação aberta também pode derrubar. Vamos começar pelo G1, que diz o seguinte, né? É a notícia que todo mundo sabe, MBL anuncia ter conseguido assinaturas necessárias para registrar o partido próprio. Justiça Eleitoral validou apoios que superam 547 mil assinaturas exigidos para dar seguimento ao registro. O grupo espera que o Partido Missão dispute as eleições de 2026. Aí teve festa, teve comemoração, teve um monte de coisa. E aí, gente, eu dormi 4 horas na noite passada, porque um grupo de muitas pessoas entraram em contato comigo. E aí eu redi essa matéria na madrugada de ontem, que foi revisada hoje ao longo do dia, trazendo essas informações importantes. Exclusivo, advogados estão tentando impugnar o novo partido do MBL por irregularidades. Sofia, não é uma... Quais irregularidades? 4? Agora fudeu. Claro, sempre dando direito ao contraditório. Se o MBL quiser responder pra mim diretamente, se vocês têm o meu WhatsApp. O Arthur tem o meu WhatsApp. Então é simplesmente me mandar uma mensagem e a gente vai dar espaço de resposta. Mas assim, tem coisas graves aqui. Pra quê? A gente vai pedir um espaço de resposta no falido Meteoro Brasil. Daqui a pouco o Guará tá passando vocês. Um grupo de advogados, que inclui Thalita Camargo, especialista em direitos humanos, está entrando com uma ação contra o MBL. A representação busca a impugnação do registro do Partido Missão sob diferentes acusações. Essa reportagem que eu publiquei no DCM teve acesso exclusivo aos detalhes da documentação. A ação pretende punir não só irregularidades na coleta das assinaturas do Partido Missão, mas também vícios de abuso de poder econômico, fraude trabalhista e ofensa à moralidade administrativa. O Movimento Brasil Livre diz que coletou 563 mil assinaturas válidas no TSE há 3 semanas. Número superior a 507 mil necessárias para a criação da legenda. A coleta começou em 2023, há 2 anos. E aí a gente vai ler na matéria, Sofia, e assim, e eu vi o documento original, tá muito clara a explicação e tá muito explícito o que aconteceu.
A representação tem como objetivo demonstrar que a existência de vícios estruturais insanáveis no processo de formação do partido missão comprometem a validade dos apoiamentos coletados, caracterizam abuso de poder econômico, fraudes à legislação trabalhista e violam os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa. São pelo menos 4 acusações de diferentes delitos. Para os autores da ação, há processo viciado de coleta de assinaturas com a contratação de coletores sob a forma de contratos civis de prestação de serviço que, na verdade, ocultam relações trabalhistas. Ou seja, os voluntários que deveriam coletar... Calma aí, que os argumentos nando-humorísticos já vão começar. Na verdade, já começaram, né? Boa noite, meu querido Xamum. Boa noite a todos aí, pessoal. Assinaturas são funcionários deles. Já tem um embrólio aí. Para os advogados, o serviço era exercido diuturnamente de forma continuada, sem poder ser repassado, o que viola os artigos 2, 3 e 9 da CLT, bem como os artigos 200... Calma aí, que eu não ouvi. O que viola o serviço era exercido diuturnamente de forma continuada, sem poder ser repassado, o que viola os artigos 2, 3 e 9 da CLT, bem como os artigos 203 e 127 e 197 do Código Penal, configurando frustração de direitos trabalhistas e constrangimento ilegal. Mesmo sem ordens diretas diárias, o simples fato dos coletores estarem integrados à estrutura organizacional com metas, coordenação e controle já caracteriza vínculo empregatício, e aí tem a súmula 331. A representação também aponta que transcrições de conversas entre coordenadores e coletores permitem concluir que muitos eleitores não foram devidamente informados sobre o objetivo do apoio, sendo... Sabe esse argumento, sabe qual que é? É aquele videozinho de alguma coordenadora, agora eu esqueci, eu peço até desculpa por esquecer o nome dela, falando que não instruía os coletores a dizer que o partido era do MBL. Assim, o partido, ele não tem vínculos com o MBL, ele tem vínculos assim, claro, é o mesmo criador, mas ele não tem vínculos jurídicos com o MBL. Então, assim, é aquele argumento que eu falei da última vez que eu rebati aqui, o argumento do Meteoro Brasil. Quando eu for chegar para coletar uma assinatura, eu vou falar o quê? Eu vou falar que eu estou criando um partido para defender certas causas. Eu não vou puxar a capivara toda e falar, não, estou criando um partido, que é do Movimento Brasil Livre, que tem esse participante, que tem esse outro, aquele outro, que fez tal coisa. Não, cara. A pessoa vai só ignorar e ir embora, né? Você tem que chegar e explicar, não, as pautas do partido é essa, essa e essa. E acabou, você não tem que estar falando a história do movimento toda para chegar naquele argumento final, né? Para você poder pedir a ficha. Levados a assinar por confiança ou omissão de informações. Essa irregularidade tornaria as assinaturas colhidas nulas. Os advogados citam a jurisprudência do próprio TSE na ação de investigação judicial. Olha só, eu tô em um grupo de advogados de uma militância aí, e essa jurisprudência, ela não existe, tá? Pelo menos pelo que me foi informado, ela não existe. Então, assim, só para dar um spoiler para vocês, por tudo que eu já pesquisei, pelas pessoas que eu conversei, isso não vai dar em nada. Aí, o número... Se a gente tiver numa democracia das bananas, se realmente acabou de vez o país, se o STF, se o STJ quiserem falar, olha só, o Brasil não é mais uma democracia, e impor esse fato, o máximo que vai acontecer vai ser eles anularem uma parte das fichas e a gente tem que entregar mais fichas. E a gente tem essas fichas. E não vai ser por uma coisa dessas que a gente não vai criar o partido. Aqui ninguém desiste. Mas, assim, é uma chance em 10, sabe? Eu não vejo mesmo isso acontecendo. Até porque seria mais uma mancha na suposta democracia que a gente vive. Que está na tela, que considera nulo o apoio obtido mediante vício de consentimento. Reforçam o entendimento desses precedentes, aí eles elencam. Vício de consentimento. Você tem que assinar um papel, tem que colocar todos os seus dados. Tem que, tipo assim, é uma parada bem formulada. Tá lá, partido missão, pelo menos 2 vezes, você vê ali que você está assinando para a criação de um partido. Então, esse argumento também não faz sentido algum. Se você tem que assinar, tem que colocar todos os seus dados. É a mesma coisa de eu pegar um documento aleatório de um carro velho meu, que já deu PT, que tá fudido, um monte de dívida, eu chego em você e falo, olha, assina isso daqui pra mim. Aí você vai lá e assina sem ler. Você é um irresponsável, no mínimo, né? E não é por isso que o documento vai deixar de valer. Não é assim que funcionam as coisas, né? Você não vai assinar uma coisa sem ler.
sem ter entendimento. 570 mil pessoas não vão assinar uma coisa sem ler. 570 mil que já foram aprovadas. Fora as outras 300 mil que a gente já tem, né? E aí a gente vai pra uma parte que chama muita atenção. Isso tudo aqui, gente, o que eles querem dizer? Você não pode virar pra uma pessoa na rua, você que tá criando o partido do MBL, e não informar essas pessoas que esse partido é ligado ao Movimento Brasil Livre, Sofia. E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Aí vamos pra questão numérica, tá? A Cidadã do Mal tá lembrando aqui, ó. A UP conseguiu na honestidade e é muito mais difícil do que 2 anos. Tem partidos que ficam anos até conseguir homologar. Sim, mas a lei mudou, né? Agora são 2 anos. O Partido Novo, por exemplo, foram 5 anos. Mas a legislação mudou. E aí o MBL tem uma coisa muito curiosa, olha só. Aumento de assinaturas coincide com as eleições de 2024. Partido Missão. Agora é totalmente Nando Moura. Parece que, tipo assim, os advogados eles assistem diuturnamente o Nando Moura, pegaram os argumentos do Nando Moura e jogaram no processo. Passou de aproximadamente, ó, marquem os números. Em 13 de junho de 2024, eles tinham 32 mil assinaturas. Eles subiram para 73 mil no dia 11 de julho, no mês seguinte, de 2024. Representando um aumento abrupto de 40 mil assinaturas em menos de 30 dias, Sofia. Sofia, eles começaram em 2023 e conseguiram 32 mil. Como é que eles conseguem mais do que eles conseguiram no começo em um mês? Eu tenho que explicar isso daqui mesmo. É que assim, não é sobre coletar, é sobre validar. O início do processo você primeiro tem que coletar, antes de começar a mandar para os cartórios. E aí você tem um ano se preparando, primeiro você se prepara, depois você coleta, depois você organiza, e depois você começa a mandar para os cartórios. Então, esse período que ele diz de 2023, que foi quase no final de 2023, para 2024, para junho de 2024, foi um período de preparação, foi um período de coleta, foi um período de organização, para depois enviar. E a gente começou a enviar, eu não me lembro exatamente a data, mas não foge muito disso. Não foge muito disso. A gente começou a enviar e quando teve um volume bom, a parada começou a subir, né? Tá esquisita essa história. O crescimento anômalo esquisito. coincide com um período pós-eleitoral em que membros do Partido Missão, vinculados à sua executiva nacional, atuaram como prestadores de serviço remunerados por campanhas eleitorais, em especial por recursos obtidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os advogados apontam possível abuso de poder econômico, ofensa à moralidade administrativa, porque, entre os documentos analisados, destaca-se que integrantes da Executiva Nacional do Partido Missão, entre eles tesoureiros e vice-presidentes, receberam valores significativos de campanhas eleitorais do Partido União Brasil. Sofia, eu não pago meu imposto pra... Cara, é que assim... Eu tenho que explicar isso daqui, né? É que é tão burro um argumento desse tipo. É que a pessoa, ela trabalha, ela tem uma função. Ela trabalha na campanha de várias pessoas. E essas pessoas, em um conjunto, que é o MBL, está criando um partido. E essas pessoas, por algum motivo, por sua competência, elas são alçadas a algum cargo dentro do partido que está sendo criado. E aí elas têm o seu trabalho ali à parte. E elas fazem parte de uma estrutura do próprio MBL que alça esses candidatos, que trabalha em prol desses candidatos. E aí elas prestam serviços para a campanha desses candidatos. E elas recebem devidamente pela campanha desses candidatos. A gente tem inclusive o Aleph, que foi atacado pelo Nando Moura, que é do estado de Goiás, que é de Goiânia, faz parte do nosso núcleo. Foi atacado, foi colocado numa listinha por receber R$700. Então, e ele veio aqui, a gente tem essa live. A gente tem essa live rebatendo. O próprio Aleph veio aqui falar, contou o relato dele. Então, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não existiu esse vício. Não, assim, teriam argumentos melhores. Eu consigo escrever um argumento melhor do que esse. Claro que, muito provavelmente, o meu argumento vai ser rebatido. Porque esse é o próximo argumento que eu tenho que usar em defesa. Agora, contra o meu próprio argumento. Que eu poderia utilizar em alguma situação. Que é o seguinte, cara. O MBL não está no jogo há pouco tempo. Nós estamos há mais de 10 anos nesse jogo da política.
A gente sabe como que as coisas funcionam. A gente sabia que o PT ia nos atacar, que o PSOL ia nos atacar, que o Meteoro Brasil ia nos atacar, que um Felipe Neto da vida ia nos atacar, hoje na forma de Nando Moura. Nós sabíamos que tudo isso iria acontecer. E nós nos preparamos. Nós nos preparamos. Nós construímos uma estrutura correta, limpa, sem vícios, sem essas acusações que eles fazem. Nós estamos preparados para isso, porque isso, de fato, tinha que acontecer. Nós tínhamos que ser atacados. Se nós não fôssemos atacados, nada disso ia ser legítimo. Agora falando sério, eu aqui olhando no seu olho, você que está aí assistindo a live, você acha que se a gente do MBL estivesse criando um partido e nós não fôssemos atacados por petistas, pissolistas, bolsonaristas, pessoal de toda estirpe, com golpes mais sujos possíveis, vocês acham que seria válido a gente construir um partido? Seria prazeroso, no fim, a gente construir um partido? Claro que não. Claro que não. Então, a gente tem que sofrer esses ataques. A gente tem que ter esses obstáculos pelo caminho para atravessar, para pisar por cima e continuar a jornada. Porque senão, não vai fazer sentido, sabe? E a criação do partido é só o primeiro desafio. O primeiro desafio que vai ter obstáculos, que vai ter percalços. Depois que a gente criar o partido, são infinitos os outros obstáculos. E aqui a gente está só treinando, está treinando. Porque a missão de mudar o Brasil, ela é muito grande, ela é enorme. E a gente não vai desistir no primeiro desafio, no primeiro processo movido contra a gente, na primeira acusação, como o Nando Moura fala, como o Nando Moura faz. Então, cara, isso foi mais do que previsto. Isso está mais do que nos planos e nós vamos conseguir atravessar isso, até porque nada disso que esse processo aponta, de fato, faz algum sentido, né? Mas vamos continuar aqui. Ter fundo partidário para União Brasil e o União Brasil financiar o Partido Missão. Eu não autorizo isso. Então, assim, se isso aqui for encarado com seriedade, e aí, alô, Ministério Público, investir... Então você não autoriza isso. E você autoriza os filhos da mãe usarem 6 bilhões de fundo eleitoral. Você autoriza o Lula usar o seu imposto para Janja viajar para Roma, para Paris, para ir em exposição de arte. É que primeiro o seu argumento não faz sentido. Você não tem que autorizar... Assim, nada do seu argumento faz sentido. Absolutamente nada. Desde o momento em que você fala que você não autoriza o Partido Missão, o seu imposto ser usado para criar o Partido Missão, ele não está sendo usado. O Partido Missão está sendo criado por meio do livro amarelo que está sendo vendido, por meio de doações que estão sendo feitas, etc. Agora, poxa, estão me chamando de Bétega aqui. Até fiquei ofendido aqui. Mas beleza, estamos evoluindo, né, colega? Segundo, você não tem que autorizar o seu imposto ser usado em qualquer lugar. Seria lindo se fosse assim, né? Se eu pudesse destinar o meu imposto, o imposto que eu pago, para a área que eu quero. E sem dúvidas seria melhor, mas isso não acontece, né? Eu não aceito meu imposto ser usado para fundão eleitoral, para financiar o 1 bi do PT. Mas é isso aí, essa é sua opinião, o Jardilson Moraes. Vamos continuar aqui. Porque o MBL é vezeiro de fazer isso. Eles falam que eles são contra o dinheiro público e o Estado, só que a primeira coisa que pega neles é isso. É dinheiro de campanha, dinheiro de partido, usado para outros fins que não são do partido. Eles estão fazendo isso, gente. Tá? As mesmas pessoas foram responsáveis diretas pela organização e comando da estrutura de formação partidária do Missão. Vale ressaltar o desvio de finalidade. Recursos públicos destinados a campanhas foram utilizados, direta ou indiretamente, para a construção da parte de um partido privado, violando os princípios de impessoalidade e moralidade, caracterizando o desvio de finalidade. Há, portanto, na visão dos autores da representação, uma confusão
entre atividade de campanha eleitoral e formação do partido. A ação é taxativa na conclusão, eu reproduzo abaixo os trechos. Considerando que todo o modelo de coleta foi baseado na contratação irregular de coletores e simultaneamente financiado de maneira indireta por recursos públicos, resta caracterizado o vício de origem que contamina 100% das assinaturas. Os advogados pedem ajuizamento da ação por abuso de poder econômico, anulação das assinaturas viciadas e indeferimento do registro do partido. Na esfera trabalhista, também solicitam atuação do Ministério Público do Trabalho e ajuizamento de ação trabalhista com reconhecimento de vínculo empregatício e multas por contratação irregular. Pede-se ainda na esfera penal, instauração de inquérito por frustração de direitos trabalhistas e investigação de crime contra a fé pública. Fontes do DCM afirmam que a ação tem até 80% de chances de realmente impedir o MBL de formar o seu partido. Eu tô falando sério, tá? Fontes do DCM, até porque o DCM tem muita moral, né? Pois é, cara. Dinheiro público na coleta. Tá, gente? Tô falando muito sério. Então é isso que tá andando. Aí, indícios na imprensa que saíram no dia 4 de agosto. O repórter Vitor Gaspodini, do Diário do Centro do Mundo, apontou que o MBL estava enganando as pessoas. Agora eu quero ver vocês, o Kim Kataguiri, Renan Santos, eu quero ver vocês dizendo que eu tô mentindo aqui. Estavam enganando as pessoas para colher as assinaturas. Diz a reportagem, eu faço parte... Eu não sou Renan Santos nem Kim Kataguiri, mas eu afirmo que você está mentindo. Parte de uma iniciativa chamada Missão, a gente está criando missão para lançar um projeto para o Congresso Federal, para melhorar as escolas básicas do Brasil. São as palavras iniciais de um militante do MBL. Isso é mentira? Em que momento isso é mentira? Ao pedir assinaturas nas ruas. Na sequência do diálogo, ele cita uma série de propostas que acredita que melhorariam a aprendizagem de crianças e adolescentes, como 2 professores na sala de aula, aulas de ensino financeiro e o retorno do sistema de reprovação. Inclusive o Guto tornou isso possível, tá? No estado de São Paulo. De acordo com o discurso, as crianças estão chegando na 7ª série, sem saber ler ou escrever direito, e está sendo construída uma sociedade de imbecis coletivos. Dessa forma, o militante tenta convencer o cidadão a assinar a ficha que carrega na sua prancheta, sem citar em nenhum momento que a iniciativa se tratava da fundação de um novo partido político, tentando induzir as pessoas ao erro. Acharem que estão apoiando um projeto de lei para melhorar a educação do Brasil. Em 12 de novembro do mesmo ano, isso é mentira, tá? Porque ele diz que é sim para a criação de um partido. Eu sei do vídeo que eles estão falando, eu sei exatamente do que eles estão falando e eu já respondi aqui no próprio canal do Guará. Então, se você não assistiu, entra aí no canal do Guará, se inscreve, deixa o like aqui, né? E só vai lá depois do vídeo. Porque eu tenho um vídeo rebatendo, um vídeo deles, onde eles colocam um vídeo ali de um coletor do Partido Missão. E ele, sim, ele diz que é para a criação de um partido. Ele só não diz que é do MBL. Ele diz ali no final, mas isso não muda o fator, não muda nada. O Intercept Brasil também registrou... Exatamente. Ele pode dizer o que for. Na hora que você vai assinar, você tem a responsabilidade de ler ali que você está assinando para a criação de um partido. Eu não vou assinar uma folha a qual eu não leio, sabe? Novas irregularidades na criação do Missão. O ICL Notícias identificou uma manobra semelhante, exibindo áudios da coordenadora de coleta de assinaturas. Esse áudio eu também já reagi, eu também já respondi, e eu já respondi inclusive nessa live. Ela diz que, a Débora, diz que não incentiva os coletores a dizerem que o Partido Missão é do MBL. Até porque é aquilo que eu falei no início da live e eu tenho que repetir de novo. Quando você chega para pedir a ficha para uma pessoa, você fala a proposta, você diz, olha só, tô querendo criar um partido, o partido vai defender tal e tal e tal. Você não vai puxar a capivara toda e falar, não, é do MBL, é de tal pessoa, essa pessoa fez tal coisa. Não faz sentido, sabe? Assinaturas na Zona Sul de São Paulo, Débora, conhecida como Deb, justificando as práticas contestadas. Para reforçar a acusação de que o público era mantido no escuro sobre a ligação entre o Missão e o MBL, surge ainda o depoimento de um ex-quadro do próprio movimento, José Luiz da Costa Neto, ex-coordenador estadual do MBL em São Paulo e ex-secretário do Kim Kataguiri, que afirmou, devido a muitas pessoas serem bolsonaristas, petistas, não falar que é pro MBL. Isso é normal, pô. Não é normal. Não é normal. Quando alguém vai assinar a ficha do Partido dos Trabalhadores, o PT diz que é o PT. Quando vai assinar... Mas o PT é o PT. Partido Missão é o Partido Missão. Eles dizem que é pra missão. Entende? O seu argumento foi... O PSOL diz que é o PSOL. Isso aqui é um partido clandestino, gente. Entendeu? Isso aqui é crime. Partido clandestino é crime. Cara, eu quero ver no dia que a gente tiver ali os nossos 10% para a presidência da República. Essa galera
vai arrancar os cabelos de onde elas nem sabem que elas têm cabelos. Opa. É evidente que as autoridades que vão investigar isso, não cabe a mim dizer isso exatamente, mas assim, tá com toda a cara. Exato, isso aí vai ficar pra justiça que vai definir isso aí. Agora, Exatamente. Autorizar, tá tudo errado. Que isso aí não está cheirando bem, não tá, nem um pouco. Não. Aí só pra fechar, Sophie, que é importante, eu quero mesmo, ó. Oi, Kim. Oi, Arthur. Reajam a isso aqui. Eu quero ver vocês reagirem a mim. Entendeu? Que aí... Tô reagindo, Pedro Zambarda. Mas, tipo assim, quem é você? Eu até agora não entendi. Você traz aí uns argumentos burros, fala umas coisas absurdas e só... Você, sei lá, é um grande jurista, é um grande repórter, um grande jornalista. E agora eu não entendi. Por que que você diz que o seu nome não é citado? Eu acho que é uma síndrome de carência. Síndrome não, né? Eu acho que é uma certa carência que você tá sentindo aí. Tá com vontade de ter o seu nome saindo da boca das pessoas que você tanto... Agora eu fico em dúvida se você ama ou se você odeia, tá? Aí eu quero ver, não. Me chama pra debate. Eu não vou e ainda zoo vocês, tá bom? Me chama pra debate. Eu não vou. E eu ainda zoo vocês. Ah, Pedro Zambarda. Bom, fica só com essa colocação aqui. A Deb Fica só com essa lacrada aqui. Corte Tramontina. Tá parecendo... confessando Não vou tudo. falar nada, não. Eu queria saber de você se isso era real, se isso te incomodou, se isso te incomoda. Né? A gente pode deixar essa conversa em off, mas é algo que me incomoda e eu fico com muito receio, com muito medo de que outras pessoas, né, possam cair no engano, sabe? E principalmente os mais jovens, sabe? Que vem cheio de fé, de esperança, de energia mesmo para fazer mudança no mundo, né? Na Bíblia diz, né? Que existe muito trabalho para ser feito, mas existe poucos trabalhadores, né? E eu interpreto isso como justamente o trabalhar pela verdade, a busca pela verdade. E tudo bem, você não querer, né, responder ou se omitir, não tem nenhum problema, mas de um cristão para um cristão, sabe? De um cristão para um cristão, eu queria saber de você como que isso fica no seu coração, se essas coisas são verdade, se isso realmente aconteceu, se você for olhar, você não vai ver o Kim, o Guto falando diretamente da missão. Eles podem falar assim, o MBL está formando um partido, o MBL está criando um novo partido, mas eles não vão falar deles e do partido Missão. Eles não vão se vincular. Por quê? Porque isso pode dar infidelidade partidária. Calma aí, rapidão. Problema, você entendeu? Porque são coisas diferentes. Eles são ligados ao MBL, que é um movimento político. E esse movimento político, o MBL, está criando que ainda não existe, ainda não saiu do papel. Vai sair, eu creio que vai sair. Tá? Isso muito provavelmente é uma parada bem antiga, mas também não preciso desse argumento para rebater isso, né? É a Deb falando ali, conversando provavelmente com algum coletor, com algum coordenador, alguma coisa do tipo, mas isso claramente mudou. Hoje, claramente, o Guto, quem fala do partido... Então, por isso, os coletores são orientados até hoje a não falar sobre, mesmo porque 99% das pessoas não vão saber. Mesmo porque 99% Cara, pessoas não vão saber. Exatamente, 99% das pessoas não vão saber o que é MBL. Eu acreditava que, tipo assim, eu já conversei até com paulistas aqui na Europa e, tipo assim, não são paulistas que vieram pra aqui há 5 anos, 10 anos, são pessoas que vieram no ano passado, há 3 meses, há 5 meses. E o pessoal não sabe o que é o MBL. O pessoal não sabe. A galera não sabe. Tem o pessoal que vota no PT, tem pessoal que vota no Bolsonaro. O pessoal não sabe o que é MBL. Então, é uma parada que, assim, para além do Partido Missão não ser o MBL, inclusive as pessoas que vão estar ligadas ao Partido Missão não vão precisar estar obrigatoriamente no MBL, as pessoas realmente não sabem o que é o MBL. 99% das pessoas não sabem o que é o MBL. Sabe quem que sabe o que é o MBL? É o pessoal, são os raivosos, os tiozões raivosos do bolsonarismo, é o psolista maluco ali, o cara de extrema esquerda, o comunista, e as pessoas que estão ativamente nas redes sociais buscando sobre política. E isso é 1% da população. 99% da população não sabe o que é o MBL. Não sabe, mas vai ficar sabendo. Ano que vem, vai ficar sabendo. Teremos um candidato à presidência pelo Partido Missão, um integrante do MBL. Sim, dessa vez sim, um integrante do MBL pelo Partido Missão. E aí, cara? E aí?
Não vai adiantar. Não vou conseguir caçar o Partido Missão. Eu quero ver os próximos vídeos. Os caras não têm coragem de se desfiliar do União Brasil e pagarem do bolso isso aqui. Tá? Isso precisa ser colocado. Isso aqui é farra com dinheiro público, tá, gente? O MBL não gosta de falar aí que eles são os caras certinhos com dinheiro público. Pois bem, estão fazendo farra. Pra que é um partido. Isso daqui dá um processo, tá? Isso daqui, não sei, mas pelo que me parece, dá um processinho. É isso, Sophie. Cara, é difícil, né? Porque. Eu não sei, eles cantaram tanto Vitória antes da hora. E tem uma coisa que pra mim ainda não. Eu gostaria, se o pessoal do MBL for reagir isso aqui, eu gostaria que vocês respondessem uma coisa. Quando você. Cara, olha só, o Cartoon e Comics comentou aqui. Vocês estão acreditando que Venezuela vai ter eleição justa? E o Bisotto chorando no dia não vai ter partido criado porque vocês são oposição. Acabou. Cara, assim, se você acredita que a gente não vai ter o partido porque a gente é oposição, aí, de fato, acabou o Brasil. Aí, assim, se pura e simplesmente eles vão recusar que o partido seja criado porque somos oposição, acabou o Brasil. Aí o Cartoon Comics comenta aqui de novo. Mas o presidente é o Renan Santos e o Mamãe Falei, junto com os parentes deles. Vão ter partido muito. Vocês são muito burros, vão perder tempo nisso. Cara, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei, eu não entendi ainda se é um bolsonarista, se é um nandista, se é um cara que nos acompanha. As suas palavras são confusas. Seja quem você for, vamos esperar para ver? Vamos esperar para ver? E quem ri melhor, quem ri por último ri melhor, né? Vocês começaram a comemorar agora, mês passado, que conseguimos todas as assinaturas do nosso partido. Eu fui fazer uma apuração e vi que em novembro do ano passado, vocês já tinham feito toda uma comemoração de que vocês tinham alcançado o número de assinaturas. Se vocês tiverem que conseguir o número de assinaturas uma terceira vez, vocês... Caralho, que galera burra! Que galera burra! O que ela tá falando? Ela tá falando de quando, no final do ano passado, em novembro, no Congresso do MBL, Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, nós afirmamos que nós tínhamos coletado, agora essa palavra é muito importante, nós tínhamos coletado 800 mil assinaturas. A comemoração de agora, que a gente teve ali no mês passado, foi que os cartórios, eles aprovaram 547 mil fichas. A comemoração não foi que nós coletamos, foi que nós atingimos o necessário aprovado pelos cartórios, homologado pelos cartórios. Então, sim, terá uma terceira comemoração. Terá. Essa terceira comemoração vai acontecer quando? Quando o Partido Missão de fato estiver criado. Primeira comemoração, coletamos. Segunda, foram homologadas. Terceira, o Partido Missão está aberto. Já podemos nos filiar, já podemos organizar os pré-candidatos e futuramente os candidatos e partir pro abraço. Vocês podem pedir música no Fantástico? Vamos lá. Caraca, vamos aparecer no Fantástico. Vamos lá. Qual música? Escolhe aí, Limão Rosa. Vai lá, o Sofia Labanca e Pedro Zambarda. Escolham a música do Limão Rosa que vai tocar no Fantástico. Eu autorizo vocês escolherem, tá? Mas falando sério, já deu errado uma vez, né? Se eles comemoraram que tinham conseguido e depois tiveram que comemorar de volta que conseguiram, já deu errado uma vez. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil explicar para um bando de retardado. Caraca, meu. Olha a imbecilidade da jornalista. Ela se diz uma jornalista. Não sei se ela se diz uma jornalista. Mas ela é muito burra. Ela é muito burra. Caraca, meu. Caraca. Talvez. Me responde uma coisa só. Como é que vocês fazem para ter o mesmo número de assinaturas em um mês durante a campanha eleitoral? Conta pra gente essa mágica. Não teve dinheiro do União Brasil? Explica.
Em um mês, me responde uma coisa só. Como é que vocês fazem pra ter o mesmo número de assinaturas em um mês durante a campanha eleitoral? Conta pra gente. Primeiro que sua pergunta foi burra, né? Não teve dinheiro do União Brasil? Explica isso. Não, tem... Até porque o União Brasil tem um interesse absurdo. Absurdo em mais um partido sendo criado pra bater de frente contra eles, né? Muita coisa. MBL, vocês conseguiriam as assinaturas se vocês falassem abertamente que vocês estão chegando para fundar um partido ligado ao Movimento Brasil Livre? Sim. Conseguimos. Olha só, eu já disse, 99% das pessoas não sabem o que é o MBL. 99% das pessoas não sabem. Então, não importa dizer ou não. Não importa. Até porque o CNPJ do Partido Missão está no nome de Renan Santos. Renan Santos também está ligado à ONG que move o MBL. Mas o MBL, a ONG MBL, ela não está intimamente ligada, se não por essa figura, à criação do Partido Missão. Eles não estão intimamente ligados, não é uma estrutura, não é como se o Partido Missão tiver... Cara, assim... Vocês conseguiriam essas assinaturas? Ô Igor, aproveita que você tá assistindo a gente aí, acha pra mim a matéria do Brasil de Cima que desmente esse processo que eu não tô encontrando aqui, fazendo favor? Sim, então prova. Enfim. Prova, nós já provamos. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. I dropped the bomb. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias. Olha só, o Cartoon e Comics vai comentar aqui. E é bem interessante o comentário dele. Ele diz aqui que 99% das pessoas não sabe quem somos nós. Mas o PSOL sabe quem nós somos. Ele diz que o Bolsonaro fez parecido e teve 1,5 milhão de assinaturas. E o PSOL entrou com barragem no TSE e foi barrado. Só que a diferença do Bolsonaro é que ele tinha menos de 10% de aproveitamento dessas fichas. A maioria das fichas que chegavam nos cartórios eram barradas por irregularidades, porque elas não eram preenchidas corretamente, porque faltavam dados. O Partido Missão não. Aprendeu com o erro do Bolsonaro, aprendeu com a criação de todos os outros partidos e criou um mecanismo que funciona, que funcionou. Nós coletamos as fichas. Quantas fichas que o Aliança pelo Brasil conseguiu homologar? 172 mil? Nós fizemos isso em quê? Em 3 meses, a partir do momento que o processo foi enviado para os cartórios? Não faz sentido o que você está falando. Porque o Aliança pelo Brasil não conseguiu todas as fichas aprovadas pelos cartórios. Nós conseguimos. Seria muito diferente. Eles não tiveram sequer a chance de chegar no STJ para aprovar o partido. Nós já temos tudo pronto. É só chegar lá e eles vão julgar. Se eles julgarem de uma forma errada, eles vão se fuder. Eu digo assim porque, cara, eles vão se fuder. Porque se fizerem isso, é um claro apontamento de que é o TSE. Foi mal, falei STJ. Realmente é TSE. Sei lá, também eu sou o Bétega aqui, né? A galera tava me chamando de Bétega. Mas é isso. Sou meio juvenil aqui. Será que o Igor já achou? Vamos ver. Comentaram aqui. O Partido Missão e o Movimento Brasil Livre são razões sociais totalmente distantes. Um é CNPJ de ONG e outro é CNPJ de partido político. Pode dar problema misturar. É bem óbvio. Em época de campanha a gente não pode pedir voto em live do MBL, por exemplo. Assim, a gente não pode falar abertamente sobre o partido, a gente não pode angariar dinheiro pro partido em live do MBL. Então por que a gente pediria assinatura falando do MBL?